Papel do médium nas comunicações espíritas. Lição 224. O espírito é estranho, compreende, sem dúvida, todas as línguas, uma vez que as línguas são a expressão do pensamento e que o espírito compreende pelo pensamento. Mas, para manifestar esse pensamento, é preciso um instrumento. Esse instrumento é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação estranha, não pode transmiti-la senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua desconhecida, a flexibilidade que tem para aquela que lhe é familiar. Um médium que não sabe senão francês poderá acidentalmente dar uma resposta em inglês. Por exemplo, se o espírito deseja fazê-lo, mas os espíritos que já acham a linguagem humana muito lenta em relação à rapidez do pensamento, uma vez que a abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que experimentam. Eis porque não fazem sempre. É também a razão pela qual o médium novato, que escreve penosamente e com lentidão, mesmo em sua própria língua, em geral, não obtém senão respostas breves e sem desenvolvimento. Também os espíritos recomendam não fazer por seu intermédio senão perguntas simples. Para as de uma alta categoria, é preciso um médium formado que não ofereça nenhuma resistência mecânica ao espírito. Não tomaríamos para nosso leitor um escolar que soletra. Um bom obreiro não gosta de servir-se de más ferramentas. Acrescentemos uma outra consideração de grande gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. As tentativas desse gênero são sempre feitas com um objetivo de curiosidade e de experimentação. Ora, nada é mais antipático aos espíritos do que as provas às quais se tenta submetê-los. Os espíritos superiores jamais se prestam para isso e se afastam desde que se vê entrar nesse caminho, tanto como se comprazem com as coisas úteis e sérias, tanto repugnam se ocupar com coisas fúteis e sem objetivo. Dirão os incrédulos, para nos convencer, e esse objetivo é útil, uma vez que podem ganhar débito para a causa dos espíritos. A isso os espíritos respondem: nossa causa não necessita daqueles que têm bastante orgulho para se crerem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que queremos e, frequentemente, esses são os menores e os mais humildes. Jesus fez os milagres que lhes pediram os escribas. E de quais homens se serviu para revolucionar o mundo? Se quereis vos convencer, tendes outros meios além da força. Primeiro, começais por vos submeter.
Não é normal que o escolar imponha sua vontade ao mestre. Disso resulta que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição, e que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, o mais frequentemente, se ressentir da imperfeição desses meios. Assim, um homem culto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os pensamentos mais elevados, os mais filósofos, falando como um camponês. Porque, como se sabe, para os espíritos o pensamento domina tudo. Isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia que se podem vir a censurar nos espíritos e que podem provir do médium, tão bem quanto do espírito. Há futilidade em se prender em semelhantes coisas. Não é menos pueril interessar-se em reproduzir essas incorreções com uma minuciosa exatidão, como vimos fazer algumas vezes. Pode-se, pois, corrigi-las sem nenhum escrúpulo, a menos que não seja um tipo característico do espírito que se comunica, em cujo caso é útil convencê-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que vimos um espírito escrever constantemente Julie, sem S, falando a seu neto, porque, quando vivo, escrevia dessa maneira, e embora o neto, que servia de médium, soubesse escrever perfeitamente seu nome. A dissertação seguinte, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou por comunicações de ordem a mais elevada, resume da maneira mais clara e mais completa a questão do papel dos médiuns. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Com efeito, nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Nossos pensamentos não têm necessidade das vestes da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhes comunicar, só pelo fato de que dirigimos nosso pensamento até eles, e isso em razão das suas faculdades intelectuais. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais e tais, segundo o seu adiantamento, ao passo que entre tais outros, esse pensamento não revela nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro. Não lhes é perceptível. Nesse caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, está mais apropriado para transmitir o nosso pensamento para os outros encarnados. Se bem que não compreenda que um espírito desencarnado e pouco avançado não poderia fazê-lo se estivessem forçados a recorrer à sua intermediação. Porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante
não pode fazer. Assim, quando encontramos no médium o cérebro enriquecido de conhecimentos adquiridos em sua vida atual e seu espírito rico de conhecimentos anteriores latentes, próprios para facilitar nossas comunicações, dele nos servimos de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Vamos nos fazer compreender por algumas explicações claras e precisas. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito por uma faculdade própria da essência do próprio espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestimenta da palavra correspondente a esse pensamento. E isso, embora seja o médium intuitivo, semimecânico ou mecânico puro. Por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comuniquem por um médium, os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam um selo de forma e de cor pessoal desse médium. Sim, se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto escape do quadro no qual se move habitualmente ele mesmo, se bem que aquilo que queremos dizer não provenha de nenhum modo de si, ele não influencia menos a forma, pelas qualidades e as propriedades que são adequadas à sua individualidade. É absolutamente comum quando olhais diferentes pontos de vista com óculos coloridos, verdes, brancos ou azuis, se bem que os pontos de vista ou objetos olhados sejam inteiramente opostos e inteiramente independentes uns dos outros, não deixam de afetar uma tinta que provém da cor dos óculos. Ou melhor, comparemos os médios a esses frascos de líquidos coloridos e transparentes que se veem na vitrine de laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos pontos de vista morais, filosóficos e internos, através de médios azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que nossos raios luminosos, obrigados a passarem através de vidros mais ou menos bem talhados, mais ou menos transparentes, quer dizer, por médios mais ou menos inteligentes, não chegam sobre os objetos que desejamos iluminar, senão tomando a tinta, ou melhor, a forma própria e particular desses médios. Enfim, para terminar, por uma última comparação, nós, espíritos, somos como os compositores de músicas que compusemos ou queremos improvisar uma música e não temos à mão senão um piano ou um violino, ou uma flauta, ou um baixo, ou uma gaita barata. É incontestável que com o piano, a flauta ou o violino, nós executaremos nosso trecho de maneira bem compreensível para os nossos ouvintes, se bem que os sons provenientes do piano, do baixo ou da clarineta sejam essencialmente diferentes uns dos outros.
não deixará de ser identicamente a mesma, salvos os matizes dos sons. Mas se não temos à nossa disposição, senão uma gaita barata ou um funil de água, aí está para nós a dificuldade. Com efeito, quando somos obrigados a nos servir de médios pouco avançados, nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que nos é uma complicação, porque então somos forçados até compor nossos pensamentos e de proceder palavras por palavras, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós, e um entrave real à prontidão e ao desenvolvimento de nossas manifestações. Por isso, ficamos felizes ao encontrarmos médios bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos para funcionar, bons instrumentos, em uma palavra, porque então nosso perispírito, agindo sobre o perispírito daquele que medianimizamos, não temos mais que impulsionar a mão que nos serve de um porta-caneta ou um porta-lápis, enquanto que, com médios insuficientes, somos obrigados a fazer um trabalho análogo ao que fazemos quando nos comunicamos por pancadas, quer dizer, designando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que formam a tradução dos pensamentos que queremos comunicar. Por essas razões, nós dirigimos, de preferência, às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do Espiritismo e o desenvolvimento das faculdades medianímicas escreventes, se bem que seja entre essas classes que se encontram os indivíduos, os mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais imorais. É que, da mesma forma que deixamos hoje aos espíritos zombeteiros e pouco avançados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e de transportes, igualmente aos homens pouco sérios entre vós, preferem a visão dos fenômenos que atingem seus olhos e seus ouvidos aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos proceder por ditados espontâneos, agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium, e juntamos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. E isso com seu inteiro desconhecimento. É como se tomássemos de seu bolso as somas que pode aí ter, e dispusemos as diferentes moedas, segundo a ordem que nos parece o mais útil. Mas quando o próprio médico quer nos interrogar de tal ou tal modo, é bom que reflita seriamente, a fim de nos perguntar de um modo metódico, facilitando assim nosso trabalho de resposta. Porque, como vos foi dito, em uma precedente instrução, nosso cérebro está frequentemente em uma desordem inextricável e nos é bastante penoso e difícil nos movermos no labirinto dos nossos pensamentos. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom e é útil que a série de perguntas seja comunicada antecipadamente ao médium,
para que este se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer, porque então nós mesmos temos bem mais facilidade para responder pela afinidade que existe entre nosso perispírito e o do médium, que nos serve de intérprete. Certamente, podemos falar de matemáticas por meio de um médium a quem estas lhe pareçam inteiramente estranhas, mas frequentemente o espírito desse médium possui esse conhecimento em estado latente, quer dizer, peculiar ao ser fluídico e não ao ser encarnado, porque seu corpo atual é um instrumento rebelde. Ao contrário a esse conhecimento, ocorre o mesmo com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas, assim como com todos os outros desconhecimentos próprios à espécie humana. Enfim, temos ainda um meio de elaboração penosa em uso com os médios completamente estranhos ao assunto tratado, reunindo as letras e as palavras como em tipografia. Como dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seu pensamento. Percebem e comunicam os pensamentos só pelo fato de que existem neles. Os seres corporais, ao contrário, não podem perceber o pensamento senão revestido, enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase numa palavra, vos são necessárias para perceber, mesmo mentalmente, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Erasto e Timóteo. Nota: esta análise do papel dos médios e dos procedimentos com a ajuda dos quais os espíritos se comunicam é tão clara como lógica. Dela decorre, como princípio, que o espírito toma não suas ideias, mas os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium, e que quanto mais esse cérebro é rico em materiais, mais a comunicação é fácil. Quando o espírito se exprime na língua familiar ao médium, encontra nele as palavras prontas para revestir a ideia. Se numa língua que lhe é estranha não encontra as palavras, mas simplesmente as letras, por isso o espírito é obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quisesse fazer escrever em alemão aquele que não sabe nenhuma palavra. Se o médium não sabe nem ler, nem escrever, ele não possui nem mesmo as letras. É preciso, pois, conduzir-lhe a mão igual a uma escolar. E aí está uma dificuldade material ainda maior a vencer. Esses fenômenos são, pois, possíveis, e se tem deles numerosos exemplos. Mas se compreende que esta maneira de proceder se ajusta pouco com a extensão e a rapidez das comunicações, e que os espíritos devem preferir os instrumentos os mais fáceis, ou, como eles dizem, os médios bem aparelhados em seu ponto de vista. Se aqueles que pedem esses fenômenos
como meios de convicção tivesse antes estudado a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles se produzem. Correção 224. O espírito que se quer comunicar compreende, sem dúvida, todas as línguas, pois que as línguas são a expressão do pensamento e é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo, mas, para exprimir esse pensamento, torna-se-lhe necessário um instrumento e este é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação de um terceiro, não a pode transmitir, senão pelos órgãos de seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua que o médium desconheça, a flexibilidade que apresentam para que lhe é familiar. Um médium, que apenas saiba o francês, poderá, acidentalmente, dar uma resposta em inglês, por exemplo, se ao espírito apraz fazê-lo, porém, os espíritos, que já acham muito lenta a linguagem humana, em confronto com a rapidez do pensamento, tanto assim que a abreviam quanto podem, se impacientam com a resistência mecânica que encontram, daí, nem sempre o fazerem. Essa também é a razão por que um médium novato, que escreve penosa e lentamente, ainda que na sua própria língua, em geral não obtém mais do que respostas breves e sem desenvolvimento. Por isso, os espíritos recomendam que, com um médium assim, só se lhes dirijam perguntas simples. Para as de grande alcance, faz-se ter um médium desenvolvido, que nenhuma dificuldade mecânica ofereça ao espírito. Ninguém tomaria para seu ledor um estudante que estivesse aprendendo a soletrar. Um bom operário não gosta de servir-se de maus instrumentos. Acrescentemos outra consideração de muita gravidade no que concerne às línguas estrangeiras. Os ensaios deste gênero são sempre feitos por curiosidade e por experiência. Ora, nada mais antipático aos espíritos do que as provas a que tentem sujeitá-los. A elas jamais se prestam os espíritos superiores, os quais se afastam, logo que se pretende entrar por esse caminho. Tanto se comprazem nas coisas úteis e sérias, quanto lhes repugna ocuparem-se com coisas fúteis e sem objetivo. E, dirão os incrédulos, para nos convencermos esse fim é útil, porque pode granjear adeptos para a causa dos espíritos. A isto respondem os espíritos, a nossa causa não precisa dos que têm orgulho bastante para se suporem indispensáveis. Chamamos a nós os que queremos e estes são quase sempre os mais pequeninos e os mais humildes. Fez Jesus os milagres que lhe pediam os escribas? E de que homem se serviu para revolucionar o mundo? Se quiserdes convencer-vos, de outros meios dispondes, que não a força, começai por submeter-vos, não é regular que o discípulo imponha sua vontade ao mestre. Daí decorre que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que lhe estão à disposição e também que a expressão desse pensamento pode e deve mesmo, as mais das vezes, ressentir-se da imperfeição de tais meios. Assim, o homem culto, o Campônio, poderá dizer as mais belas coisas, expressar as mais elevadas e as mais filosóficas ideias, falando como Campônio, porquanto, conforme se sabe, para os espíritos o pensamento a tudo sobrepuja. Isto responde a certas críticas a propósito das incorreções de estilo e de ortografia, que se imputam aos espíritos, mas que tanto podem provir deles, como do médium. Apegar-se a tais coisas não passa de futilidade. Não é menos pueril que se atenham a reproduzir essas incorreções com exatidão minuciosa, conforme o temos visto fazerem algumas vezes. Lícito é, portanto, corrigi-las, sem o mínimo escrúpulo, a menos que caracterizem o espírito que se comunica, caso em que é bom conservá-las, como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que temos visto um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, falando de seu neto, porque, quando vivo, escrevia desse modo, muito embora o neto, que lhe servia de médium, soubesse perfeitamente escrever o seu próprio nome.
2. Correção. É por estas razões que de preferência nos dirigimos, para a divulgação do Espiritismo e para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas escreventes, as classes cultas e instruídas, embora seja nessas classes que se encontram os indivíduos mais incrédulos, mais rebeldes e mais imorais. E que, assim como deixamos hoje, aos espíritos galhofeiros e pouco adiantados, o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e transportes, assim também os homens pouco sérios preferem o espetáculo dos fenômenos que lhes afetam os olhos ou os ouvidos, aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos transmitir ditados espontâneos, atuamos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e preparamos os nossos materiais com os elementos que ele nos fornece, isto à sua revelia. E como se lhe tomássemos a bolsa somas que ele aí possa ter e puséssemos as moedas que as formam na ordem que mais conveniente nos parecesse. Mas, quando o próprio médium é quem nos quer interrogar, bom é reflita nisso seriamente, a fim de nos fazer com método as suas perguntas, facilitando-nos assim o trabalho de responder a elas. Porque, como já te dissemos em instrução anterior, o vosso cérebro está frequentemente em inextricável desordem e, não só difícil, como também penoso se nos torna a mover-nos no dédalo dos vossos pensamentos. Quando seja um terceiro quem nos haja de interrogar, é bom e conveniente que a série de perguntas seja comunicada de antemão ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele, por assim dizer, se impregne, porque, então, nós outros teremos mais facilidade para responder, por efeito da afinidade existente entre o nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Sem dúvida, podemos falar de matemáticas, servindo-nos de um médium a quem estas sejam absolutamente estranhas, porém, quase sempre, o espírito desse médium possui, em estado latente, conhecimento do assunto, isto é, conhecimento peculiar ao ser fluídico. E não ao ser encarnado, por ser o seu corpo atual um instrumento rebelde, ou contrário, a esse conhecimento. O mesmo se dá com a astronomia, com a poesia, com a medicina, com as diversas línguas, assim como com todos os outros conhecimentos peculiares à espécie humana.